Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 32 a 34 do livro de Deuteronômio, finalizando este livro. Quase a totalidade do capítulo 32 é direcionada ao cântico do testemunho. Versículo 1 do capítulo 32. Assim como no capítulo passado, Moisés continua chamando os céus e a terra como testemunhas no fim da renovação da aliança. Este cântico visava testemunhar sobre o Senhor, sobre a sua vontade e sobre a sua obra salvífica em favor de Israel nos dias futuros. Versículos 2 e 3 do capítulo 32. A oração de Moisés era no sentido de que o coração dos israelitas fosse como um solo com erva e relva, ou seja, um solo fértil, e que as palavras fossem recebidas como chuva sobre a terra, assim como Jesus usou essa analogia na parábola do semeador em Marcos 4, versículos 1 a 9. Versículo 4 do capítulo 32. Este versículo traz a primeira citação nas escrituras de rocha como sendo um nome para Deus. A rocha descreve o Senhor como um fundamento firme e seguro sobre o qual se pode construir e no qual se pode confiar para a salvação. Deus, como rocha, aparece 7 vezes neste cântico e denota a externa estabilidade e firmeza de Deus e expressa o pensamento de refúgio e defesa. Versículo 6 do capítulo 32. As descrições do Senhor como Pai são raras no Antigo Testamento. Aparecem em alguns salmos e em 1 ou 2 capítulos de Isaías e Jeremias. A mesma coisa acontece ao se referir a Deus como Criador, 1 a 3 menções em Eclesiastes, Isaías e Gênesis. Neste versículo tem as 2 menções ao dizer que o Senhor é Pai e que Ele nos fez. Só neste versículo tem as 2 menções juntas. Esta combinação recordava a Israel que ele era o Deus de toda a criação, mas também o Pai especial de seu povo. Versículos 7 a 9 do capítulo 32. O sentido aqui é que Deus, por decreto, deu a terra prometida a Israel. Era uma antiga concessão aos patriarcas. Deus é soberano sobre toda a história do mundo, mas a própria história segue dentro do interesse do plano de redenção de Deus para seu povo escolhido de Israel. Versículo 10 do capítulo 32 é uma expressão idiomática que significa algo ou alguém especial, precioso ou que é cuidado com amor. A expressão surgiu da referência à pupila do olho, que é uma parte sensível e preciosa que requer cuidado. Assim como a pupila dos olhos é ciosamente guardada contra qualquer ferimento, assim Deus protegeria Israel. Versículo 11 do capítulo 32. Moisés descreveu o cuidado do Senhor por Israel como de uma águia protegendo seus filhotes no ninho e ensinando a voar. As figuras poéticas do Cântico de Moisés são poderosas expressões das relações de Deus com o seu povo. Versículo 13 do capítulo 32. Deus permitiu a Israel avançar triunfantemente sobre todos os obstáculos terrenos e abancatear-se com as melhores ofertas dos campos e rebanhos. O mel da rocha vinha dos elevados penhascos onde viviam as abelhas, em fendas. Versículos 15 a 18 do capítulo 32. Olhando para o futuro, Moisés vislumbrou um tempo no qual Israel se rebelaria contra o Senhor e violaria o pacto com ele. Nesse tempo, Israel engordaria e se tornaria pesado e farto com todas as bênçãos da terra. E os israelitas atribuiriam a sua prosperidade aos deuses estrangeiros, abandonando o Deus que os gerou e a rocha de sua salvação. Por sua idolatria, eles provocariam o ciúme de Deus. Isso incluiria sacrificar a demônios e a deuses que não conheciam. Essa descrição de demônios estabelece a compreensão teológica de que os deuses pagãos eram, na verdade, anjos caídos usados por Satanás para desviar as pessoas do Deus verdadeiro. Versículo 21 do capítulo 32. Tal como Israel provocou a Deus ao adorar aquilo que não era Deus, assim também Deus o provocou por meio daquele que não é povo, ou seja, nações fora da esfera da aliança mosaica. Essa profecia foi parcialmente cumprida no Antigo Testamento, quando Israel foi derrotado pelo instrumento do julgamento divino, usando os assírios e os babilônios. Já no Novo Testamento, Paulo encontrou outro cumprimento deste versículo na extensão do evangelho aos gentios. Versículo 22 do capítulo 32. Quanto à figura da ira de Deus como fogo consumidor, é uma figura poética que representa a ira de Deus como se fosse um fogo que a tudo devora, que queima até o mais profundo sepulcro, consumindo a superfície da terra e que chega até as raízes dos montes. Versículos 26 e 27 do capítulo 32. Embora Israel merecesse ser destruída por causa de sua desobediência, o Senhor preserva um remanescente do povo israelita, para que os gentios não tomassem o crédito por sua vitória sobre Israel e deixassem de ver a mão de Deus na história. A Assíria e a Babilônia foram mais tarde julgadas por sua arrogante falta de entendimento. Versículo 30 do capítulo 32. O número de pessoas não é importante quando o Senhor faz intervenção. Israel, com a ajuda de Deus, poria em fuga um vasto número de adversários, como está escrito em Levítico 26, versículo 8. Ao passo que um Israel numeroso, mas desobediente, seria derrotado por alguns poucos, chegando mesmo a fugir quando ninguém os estivesse perseguindo. Versículos 31 e 32 do capítulo 32. Os deuses falsos produzem más ações e um fruto venenoso. Sodoma era um símbolo de terrível destruição.
Versículos 34 a 35 do capítulo 32. O termo tesouros é uma imagem figurada que comunica a ideia de que todo juízo tem origem em Deus e está armazenado até o tempo apropriado de sua aplicação. A Deus pertence a vingança. Só ele conhece todos os fatos e só ele é absolutamente reto e justo. Versículo 36 do capítulo 32. A garantia aqui é de que o Senhor seria fiel às suas eternas promessas do pacto. Porém, Deus interviria para ajudar seu povo só quando fossem tão impotentes como quando ele os achou a princípio. Versículos 37 a 38 do capítulo 32. Ao mesmo tempo que Deus resgata seu povo, também zomba deles, lhes perguntando onde estão seus deuses, a suposta rocha em que confiavam. Os profetas do Antigo Testamento, como Elias, também zombavam de idólatras. Versículo 39 do capítulo 32. Os hebreus enfatizavam mediante a repetição. Essa estrofe inteira é uma impressionante expressão da singularidade de Deus em seu ser, poder, providência e justiça. Visto que Deus é tanto infinitamente justo quanto todo-poderoso, podemos ter a certeza de que o mal será finalmente destruído. Versículos 40 a 42 do capítulo 32. O Senhor jura que, assim como os céus são sua testemunha, e tão certamente como ele vive para sempre, ele há de julgar e trazer vingança sobre os seus inimigos e sobre aqueles que o odeiam. A linguagem familiar do tribunal é usada aqui a fim que Israel melhore, na verdade, que Israel melhor compreenda a natureza legal e forense da relação de Deus com seu povo e com as nações em geral. A espada do Senhor é descrita como devoradora de carne. Esse cenário horrível reflete o outro lado da moeda do amor e da graça de Deus, né? Sua santidade e sua justiça. Versículo 43 do capítulo 32. O cântico termina neste versículo com a perspectiva da alegria por causa do juízo de Deus contra o inimigo e o perdão a seu povo. Versículo 46 e 47 do capítulo 32. Esse foi o apelo final de Moisés. Moisés enfatizou uma vez mais que a obediência sincera aos mandamentos de Deus é uma questão de vida, vida eterna ou de morte. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 33, da bênção final de Moisés sobre o povo. Versículos 1 a 2 do capítulo 33. Moisés fala do evento definidor de seu ministério, né, que foi a revelação no Sinai, em que o Senhor lhe transmitiu a lei. A entrega da lei é comparada à glória do alvorecer vermelho dos montes ocidentais da península do Sinai. Versículo 3 do capítulo 33, santos aqui é uma referência ao povo de Israel. Versículo 4 do capítulo 33. O termo lei em hebraico é Torá, T-O-R-A-H. Então se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Versículo 6 do capítulo 33. Passando as bênçãos individuais das tribos, Moisés desejou primeiramente para Rúben, filho mais velho de Jacó, que ele vivesse, não morresse e que não fossem poucos seus homens. A tribo de Rúben, que escolheu ficar a leste do Jordão, longe da maioria do povo, corria o risco de extinguir-se. Versículo 7 do capítulo 33. Essa bênção subentende o papel guerreiro dos reis da linhagem de Davi, descendente de Judá, ao conduzir Israel à batalha. Sendo a tribo real, Judá teria de defender Israel de seus inimigos, e ao fazê-lo precisava da ajuda divina. Versículos 8 a 11 do capítulo 33. A bênção sobre Levi reflete a fidelidade deles ao tempo do bezerro de ouro, quando Levi pôs-se ao lado de Moisés e atuou no julgamento contra os descendentes de seus irmãos pecaminosos. A tribo de Levi era responsável pela liderança espiritual e isso incluía determinar a vontade de Deus para o povo, lançando sortes com o Urim e o Tumim, que parecem ter sido pedras preciosas que serviam de instrumentos para revelar a vontade de Deus. Versículo 12 do capítulo 33. Benjamim descansa nos ombros do Senhor, assim como um pastor leva em seus ombros seus cordeiros indefesos. Versículos 13 a 17 do capítulo 33. O desejo de Moisés para com a tribo de José, ou seja, as tribos de Efraim e Manassés, que eram filhos de José, era de sucesso agrícola e militar. Durante esse período, Efraim era menos numerosa do que Manassés, mas Efraim estava destinada a tornar-se mais numerosa e importante do que Manassés. Por causa da importância da tribo de Efraim, o nome Efraim posteriormente foi aplicado às 10 tribos do norte, que formaram a nação de Israel, quando houve a separação entre as tribos do norte e as tribos de Judá e Benjamim. Versículos 18 e 19 do capítulo 33. Zebulon e Issacar são mencionados em conjunto como os 2 últimos filhos de Lia, primeira esposa de Jacó, e como tribos vizinhas na área ao norte do vale de Jezreel. Zebulon teria sucesso no comércio e Issacar teria prosperidade na agricultura. Versículos 20 e 21 do capítulo 33. Moisés viu a tribo de Gade como uma que buscaria aumentar os seus domínios e ele abençoou qualquer um que pudesse fazer isso acontecer. Já nos dias de Moisés, Gade escolheu a terra fértil do leste do Jordão, na Transjordânia. Uma vez ali, Gade assumiu o maior território de todas as tribos a leste.
Versículo 22 do capítulo 33. Essa bênção pode referir-se à localização onde se estabeleceu a tribo de Dan, perto de Bazã. Mais provavelmente, uma comparação entre Dan e a força e a ferocidade dos leões que habitavam as florestas de Bazã pode estar aqui em foco. Versículo 23 do capítulo 33. Essa tribo foi favorecida por possuir uma bela e fértil região, especialmente na parte sul, junto às praias do Mar da Galileia. A bênção do Senhor pode ser porque Jesus Cristo começou seu ministério se concentrando bastante na região do Mar da Galileia, no território de Naftali. Versículos 24 e 25 do capítulo 33. O desejo de Moisés de que Azer banhasse seus pés em azeite é uma figura de linguagem que sugere um estilo de vida exuberante, ou seja, de prosperidade. A localização de Azer na costa superior do Mar Mediterrâneo era responsável por seu acesso a produtos do mar. Contudo, as colinas ao redor, incluindo o Monte Carmelo, também produziam grandes quantidades de azeite, como é o caso até o dia de hoje. Versículo 26 do capítulo 33. Moisés conclui a bênção das tribos exaltando Deus. Percebam que a tribo de Simeão não recebeu a bênção de Moisés, talvez por causa de sua grande parte na idolatria aos deuses da fertilidade midianitas, quando foi necessário que Finéias, filho de Eleazar, matasse Zinri, membro da tribo de Simeão, que estava se deitando com Cosbe, filha de um midianita. Esses versículos finais têm abençoado os corações do povo de Deus através dos séculos. O Senhor é o Deus majestoso, o Deus eterno, o Deus protetor e providencial. A grande bênção de Israel era que ele era o Deus deles. E o hino de louvor, este cântico do testemunho, é tão esplêndido que talvez seja só igualado por certas passagens do Novo Testamento, como o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, que está em Apocalipse 15, versículos 3 a 4. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 34, que é o último capítulo deste livro. Os versículos 1 a 3 do capítulo 34, Moisés subiu ao Monte Nebo e de lá pôde contemplar toda a terra de Canaã, o Mar da Galileia, o Mar Mediterrâneo, o sul do Neguebe e o vale do rio Jordão ao sul. Versículo 4 do capítulo 34. O que Moisés viu foi a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, centenas de anos antes, como parte da bênção do pacto vista em Gênesis. Embora Moisés pudesse ver a terra com seus próprios olhos, ele foi impedido de entrar nela por causa de seu pecado ao desonrar o Senhor diante dos olhos do povo de Israel, em Números 20. Versículo 5 do capítulo 34. Este registro da morte de Moisés foi provavelmente escrito por Josué, pouco depois da morte do grande líder. Versículo 6 do capítulo 34. O local do túmulo de Moisés é desconhecido atualmente. Agora eu vou colocar algo profundamente pessoal, uma especulação minha. Eu acredito que ninguém saiba onde Moisés tenha sido enterrado para que ele não fosse objeto de idolatria do povo israelita. Versículo 7 do capítulo 34. A idade de Moisés, de 120 anos, deveria ter trazido muitas limitações. Porém, a palavra informa que ele continuava enxergando bem e ainda tinha vigor. Então Moisés morreu a mando do Senhor por ter terminado sua função de liderar Israel. Moisés não morreu de causas naturais. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui algo pessoal. A primeira vez que eu decidi ler a Bíblia inteira na minha vida, e isso faz mais de 20 anos, eu me lembro como eu chorei por Moisés ter morrido. Pensei algo como, se ele que seguiu tanto a Deus não pôde entrar na terra, o que vai ser de mim? Eu era na época nova convertida. Hoje eu sei que aqueles que vivem sempre em comunhão com Deus não temem a morte. Por causa da sua confiança em Deus, podem até mesmo aguardar a morte com paz e alegria, que foi o que eu acredito que aconteceu com Moisés. Versículo 8, voltando então, tá? Versículo 8 do capítulo 34. O mesmo período de lamentação que houve no caso de Arão em Números 20, versículo 29, foi o mesmo tempo utilizado de lamentação para Moisés, o que faz pensar que 30 dias era um período de lamentação de mortos para os israelitas. Exibições ritualistas de lamentação no Antigo Testamento incluíam choro, jejum, rasgar das vestes, o vestir de panos de saco e lançar pó sobre a cabeça. Versículo 9 do capítulo 34. Moisés anteriormente havia imposto as mãos sobre Josué para simbolizar a transferência da liderança divinamente ordenada. Josué tinha sido bem instruído para suceder Moisés, porém todo o treinamento do mundo seria insuficiente se ele não estivesse cheio do espírito de sabedoria. Quando ficou evidente aos israelitas que Josué estava adequadamente preparado para a liderança, eles deram ouvidos a ele e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Versículos 10 a 12 do capítulo 34. Visto que nenhuma duração de tempo é especificada, essas palavras não subentendem necessariamente que muitas gerações se tinham passado desde a morte de Moisés.
Josué tomou o lugar de Moisés, mas ele percebeu que os milagres de Moisés e seu acesso a Deus foram inigualáveis. Moisés falou com Deus de uma forma que não vemos em lugar nenhum da Bíblia, à exceção do Senhor Jesus. E foi tão grande a participação de Moisés na história israelita, que depois Moisés veio ver Cristo junto com Elias em Mateus 17. Então, terminamos aqui o Pentateuco, né, os 5 livros escritos por Moisés, e acrescento aqui, a título de curiosidade, um mapa contendo o mundo do Antigo Testamento para uma melhor visualização de tudo que nós lemos. Também acrescento um mapa que mostra de forma mais clara o caminho entre o Egito e o Sinai.